Olá, pessoal. Então, todos, tá? Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa também. É uma alegria estar aqui novamente. Mais uma oportunidade de reflexão para ouvir sobre o Evangelho. O pessoal que está em casa, que quiser vir a casa, a gente só tira máscara quando fala aqui. O pessoal usa álcool gel quando entra. Estamos num ambiente controlado, tá certo? E aqui a gente tem um amparo da espiritualidade também. Enfim, estamos nos vacinando, graças a Deus estamos pegando confiança para voltar às nossas atividades normais. Estou vendo aqui rostos que estão voltando, sejam muito bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez à casa? Sejam bem-vindos, ó, bastante. Sejam bem-vindos, de verdade, já que é uma casa espírita cristã. A gente segue os ensinamentos, a codificação de Allan Kardec. Aqui a gente fala sobre o Evangelho, com os ensinos que a doutrina espírita vem para nos auxiliar a entender o Evangelho. A gente fala de reencarnação e a gente fala de assuntos de atualidade também. A gente está hoje aqui, fala o nosso roteirinho da noite. Geralmente a gente tem recados, hoje não tem recados. Tem sim, tem recados, depois a gente faz a prece inicial. Depois da prece inicial a gente passa a palavra para o expositor, 45, 50 minutos aproximadamente. Ao final da exposição, a gente faz aqui a prece de encerramento, vibração, encerra a transmissão, encaminha o pessoal que está aqui presente para os passes, que é na outra salinha ali, como tem sido todas as semanas, tá certo? Passe é uma oportunidade de refazimento, de repor as energias, com a contribuição da espiritualidade da casa, com os mentores, os anjos da guarda de cada um de nós. Quando a gente entra na sala do passe, a gente se abre para a espiritualidade, a gente pede para Deus, para a gente receber tudo que a gente precisa. E o pessoal que está em casa, ou quem quiser trazer a garrafinha com água, o procedimento é o mesmo. É aquele copinho que a gente tomava ao final do passe, antes da pandemia, que a gente chama de água fluidificada. A gente pede enquanto a gente está ouvindo o Evangelho, para que a espiritualidade coloque na aguinha um remédio que cada um de nós precisa. É simples assim e funciona. A gente sabe disso, que a gente ouve, o pessoal fala, sente um gosto diferente, a mesma água do mesmo lugar, entendeu? Enfim, traz resultados, desde que a gente acredite. Enfim, vamos aos recados. A gente continua a campanha da caixinha Tetra Pak. Quem tiver aquela caixinha de leite ou de suco de 1 litro em casa, quiser cortar, higienizar e trazer para casa, a gente vai começar uma campanha diferente aqui, em breve a gente vai divulgar, mas pode trazer essa caixinha para a gente, será muito bem-vindo. E também, nessa época de pandemia, a gente sabe que alguns vícios aí gritaram nas famílias, para algumas pessoas. A gente lembra que tem aqui na casa um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, toda quinta-feira às 19h30. Precisou de ajuda, busque ajuda no grupo de apoio. O GOAA é um grupo de apoio reconhecido aí no mundo pela eficiência, eficácia que eles têm, pela terapêutica em grupo deles. Precisou, quinta-feira, às 7h30. E aos domingos, às 10 horas da manhã, um grupo de NA se reúne nesse salão aqui, Narcóticos Anônimos. Problemas com drogas, o grupo está aberto a receber. Isso também tem a ver com o tema do mês de Setembro Amarelo, também, de certa forma. A gente, nesse mês de setembro, a gente tem falado de todo ano, e a gente tem falado sobre valorização da vida. Esse ano não vai ser diferente, a campanha que está aí fora, algumas empresas, algumas mídias, e algumas casas espíritas têm trazido essa temática também. Quase todos os nossos expositores esse mês vão fazer um tema relacionado à valorização da vida, prevenção ao suicídio. Hoje a gente tem a Luciana Rocha, que vai trazer mais um tema para a gente. Antes dela começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Convidar todos para a gente, que eles se sentirem à vontade para a gente fechando os nossos olhos. Assim a gente eleva o nosso pensamento à grandeza de Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, o nosso irmão, o nosso amigo de todas as horas. E como a gente sempre faz, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa para ouvir sobre o teu Evangelho que permeia todos os assuntos da vida humana, para ouvir sobre essa questão tão importante na nossa vida, na nossa sociedade, com auxílio, com as orientações da espiritualidade, do espiritismo,
Que a tua lição possa, Senhor, ser compreendida pelo nosso coração e pela nossa mente, e que a gente consiga aplicar um pouquinho disso que a gente ouviu aqui hoje, que a gente vai ouvir nas próximas palestras, e que a gente tem ouvido até hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nossos desafios, nos tornando assim, Senhor, pessoas melhores, mais próximas do que é o Senhor como exemplo e modelo para cada um de nós. Pedimos, Senhor, esteja conosco aqui nessa reunião. Pedimos que o Senhor oriente, inspire, intua a Luciana, que trará a exposição aqui dessa noite, para que ela consiga apresentar da melhor maneira possível e que essa mensagem possa preencher o nosso coração. E que cada um de nós saia daqui com uma mensagem de reflexão para a nossa vida. Pedimos que o Senhor seja conosco e que assim seja, graças a Deus. Gente, a expositora dessa noite é a Luciana Rocha, trabalhadora da casa, do SEAC, e já vai falar sobre o Setembro Amarelo para a gente. Luciana, fica à vontade. Só pagar para melhorar. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui, né? Setembro Amarelo, mais uma vez, acho que já tem uns 4 anos, né, Fê? E para quem já viu essa palestra, gente, me desculpa, mas assim, todo ano eu tento dar uma remodelada. E esse ano acho que está bem diferente. Então, não precisam ficar desanimados, que já me ouviram falar desse tema. Esse tema é um tema que me toca muito, de uma forma muito particular, e eu me considero uma estudiosa do tema suicídio. Eu sempre me motivei a saber o que leva, né, as pessoas a isso, como a gente pode ajudar. Então, muita gente acha que falar de suicídio ainda é um tabu. Ainda bem que não mais, né? Nós temos aí essa campanha grandiosa do Setembro Amarelo. Quando eu comecei a dar essas palestras, acho que em 2015, 2016, a campanha estava começando a ficar mais conhecida aqui no Brasil, que é uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina e também do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Aquele telefone que você liga 188 de qualquer lugar do Brasil. São 3 números só, igual ligar para a polícia, para o SAMU. Então, se alguém tiver alguma aflição, alguma coisa, primeira coisa que vocês devem sair daqui hoje sabendo fale para as pessoas, ou se vocês estiverem aflitos, liguem 188. Vai ter uma pessoa lá do outro lado da linha para te ouvir. Depois a gente vai falar um pouquinho desse mecanismo, né? E aí eu queria passar para vocês como que a gente ajuda essas pessoas, né? Ou será que se somos nós que estamos tão aflitos, como nós podemos nos ajudar? Então, acho que primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é o suicídio, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, primeiro, os números. As campanhas sempre falam muito de números, né? Então, os dados de 2019 desse ano mostraram o seguinte: os números do mundo, que era mais ou menos 1 milhão de suicídios por ano, eles estão caindo, 700 mil por ano. Só que na América Latina está aumentando. Né? Isso inclui nosso Brasil e nossos jovens, principalmente, onde as taxas aumentaram muito. Então, 1 a cada 100 mortes são por suicídio. No Brasil, nós temos aí dados atualizados da OMS, cerca de 14.540 mortes ao ano. São 40 mortes por dia, mais ou menos, né? E esses números, eles são muito maiores. Por quê? Porque as pessoas, os familiares, não querem registrar na certidão de óbito que foi suicídio. Então, aparece, né? Acidente com arma, aparece queda de alturas, aparece os mais variados motivos. Então, por isso, os números são muito maiores. E aí a gente pensa assim, tá bom, mas, nossa, eu não faço ideia do quanto que é 40, quanto morre de gente no Brasil, né? Agora a gente tem uma noção do Covid, não é mesmo? Tanto que eu peguei essa tabela, que foi um recorte do ano de 2019 até 2020. Então, por isso o Covid está aí durante um ano, foram 275 mil pessoas que morreram. Não é os 580 que a gente está ouvindo na mídia, porque está refletindo só um ano, março de 19 a fevereiro de 20.
Então, quanto que representa isso? Então, quais são as maiores mortes, né? Isso é um dado para a gente saber se informar. Então, aí vem aí câncer, que é uma causa que leva, né, muitos óbitos, os chamados acidentes cardiovasculares, que incluem entre infarto, AVC, diabetes, também um número muito grande, pneumonia, homicídios, acidente de trânsito, HIV e o suicídio aparece aí. Logo abaixo, né, empatado mais ou menos com HIV, mas muito próximo do acidente de trânsito, se a gente pensar que os números são subestimados. E eu faço uma reflexão, né, para vocês. Por que a gente não ouve esses números, né? Quantas campanhas vocês já ouviram de acidente de trânsito, de câncer de mama, a mídia falando isso, falando cuidado com o diabetes, várias campanhas de saúde, né? E por que pelo suicídio a gente tem poucas? Então, existe uma causa, sim. É o papel da imprensa. Isso aconteceu lá no século XIX, vamos entender, né? Então, teve um livro que Goethe publicou, e aí chamaram de efeito Werther, que era a história de um jovem que se suicidou. E aí, o que aconteceu? Deu um determinado tempo e muitos jovens foram lá e fizeram o mesmo ato da mesma forma que estava escrito detalhadamente no livro. Então, para não ter esse efeito que eles chamam de efeito contágio, para a pessoa não ter ideias, então não vamos falar. Melhor não falar, porque a gente não sabe como falar, vai que alguém tem uma ideia, né? Eu estou falando aqui para vocês, eu vou dar ideia? Não. Por quê? Tem que saber como falar. E aí entra o papel da imprensa. Existem manuais de imprensa, manuais para pessoas que dão palestras, de como você deve abordar esse tema. Então, como que deve ser abordado? Sempre dando os meios de prevenção, sempre valorizando a vida, sempre falando que a vida é o nosso bem mais precioso, que a morte não é uma causa, né? Não é a melhor opção, digamos assim. E fazendo as pessoas entenderem por que, né, será que a pessoa leva a esse ato tão extremo, que é definido como um ato definitivo para um problema temporário, que todos nós passamos as nossas dificuldades. Mas por que será que alguns não têm dentro de si, ou acham que não têm dentro de si, aquela força de ir adiante, né? Então, a gente vai ver um pouquinho melhor tudo isso. E aí é que começa a ficar o interessante da palestra, porque a gente vai ver o que é, então, essa valorização da vida. Então, é uma palestra de, né, o amarelo, muito mais do que a história das fitinhas, que acho que vocês já sabem, nem vou contar mais, mas o amarelo é um sinal de atenção também. Quando está o farol amarelo, para e olha. Então, vamos olhar para nós mesmos ou vamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente começa a entender um pouquinho, né, sobre esses mitos e verdades, e tem muita coisa errada que as pessoas falam. Então, por exemplo, né, um dos grandes mitos é aquele cão que ladra não morde. Você tem a pessoa falando que está insatisfeita com a vida, que preferia se matar, que não quer mais o dia de amanhã. Essa pessoa só fala, ela nunca vai fazer. Não, ela vai fazer. Né? Então, esse é um dos primeiros mitos, porque diz que a maioria das pessoas dão sinais. Existem, claro, as pessoas que não dão sinais. Então, nós temos até ter um certo tipo de cuidado com essa abordagem, porque os familiares que ficaram das pessoas que cometeram esse ato, muitas vezes eles podem pensar assim, puxa, eu não percebi nenhum sinal, né? Como assim? Então, existem os que dão sinais, existem os que não dão sinais, mas, via de regra, a grande maioria dá sinais. Então, a gente vai entender um pouquinho quais são esses sinais, quais são as causas. E eu assisti um psiquiatra, acho que é Marcos Abud, ele deu uma explicação muito lógica, que acho que foi a melhor do que eu já vi em vários anos, né? Que nunca existe uma causa única. Isso são o que todos falam, né? Que não adianta, depois que aconteceu, a gente fica pensando, mas por quê? Por que fulano fez isso? Mas por quê? Né? Então, por exemplo, foi por amor? Foi porque perdeu o emprego? Foi porque perdeu um ente querido? Não é uma causa única, mas são algumas causas. Há que se analisar o histórico de vida da pessoa, como que ela nasceu, como que ela enfrenta seus problemas, ela teve abuso em casa, ela sofreu violência, ela tem uma rede de conexão
ela tem com quem se abrir, com quem conversar, com quem falar. Então, existem várias coisas. E esse doutor, né, nos ensinou o seguinte: primeiro, a gente tem lá uma dor insuportável. Então, vamos imaginar, que muitos chamam até de gatilho, né, que seja a perda de um ente querido, a perda do emprego, uma dificuldade amorosa, uma separação. Então, é aquela dor, não interessa qual. É aí também que a gente tem que parar de julgar, porque cada pessoa tem uma dor que pode ser insuportável para ela, para nós não é, mas para a pessoa é insuportável. E muitas vezes, quando a gente vai ajudar alguém, a gente já julga, né? Ah, mas isso aí não é nada, amanhã vai passar. Isso que é a pior coisa que a gente pode falar para alguém que está com essas ideias. Nós precisamos ouvir a pessoa, né? Depois eu vou até chegar lá de como é que a gente vai ajudar. Então, vejam bem, dor insuportável, só que junto a isso, ela tem uma falta enorme de esperança. Por algum motivo, que pode até estar muito relacionado a transtornos mentais, a um estado depressivo e a outros transtornos, ela não está conseguindo olhar saídas. Isso momentaneamente. Vocês já perceberam quando a gente está no meio do turbilhão de um problema, como é difícil a gente dar uma expandida e olhar algumas saídas e olhar outras coisas? Às vezes vem uma pessoa que você nem conhece direito, faz um comentário, e de repente você fala, nossa, ela me deu um clique. Ou você vai tomar banho do nada e vê uma ideia na sua cabeça, né? E também, quem sabe, os nossos espíritos mentores não estão ajudando a encontrar essas saídas, né? Mas por esses motivos, que ela pode sim estar passando um transtorno mental, ela existe uma falta de esperança muito grande. E ela também, além disso, que esses 4 fatores é soma, tem que ter tudo isso. Ela não tem conexão social nem afetiva. Nós nos alimentamos de relacionamentos com pessoas, sejam por forma de amizade, de amor, de carinho. Então, isso é extremamente importante, até o que nós chamamos de rede de proteção. Né? Estarmos aqui num grupo debatendo sobre isso, aprendendo sobre isso, falando, muitos de vocês eu já conheço, já conversei. É tão bacana quando a gente tem uma conexão afetiva com as pessoas, né? Isso aqui na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho. Então, essa pessoa, ela não tem essa conexão, ela sente uma falta de conexão. E nem é muitas vezes porque fica sozinho. Muitas vezes ela está na balada, rodeada de gente, e liga para o CVV. Né? Isso eu já ouvi vários depoimentos dos atendentes do CVV falando que de fato acontece. É uma pessoa solitária, que se sente sozinha no meio da multidão. E a 4ª causa que soma, ela tem acesso a algum meio. Né? Então, isso é dado, que armas mais disponíveis aumentam o número de suicídio. Por exemplo, ela tem acesso a remédios, ela tem acesso a lugares, né? Que isso também, a política pública precisa limitar acessos. Ou seja, a pontes, tem uma ponte muito famosa nos Estados Unidos, que eles colocaram uma rede de verdade, e limitaram os acessos à ponte. Então, acabou a história do suicídio ali naquela ponte. Então, vejam, né, o governo também tem que agir com as suas políticas de preservação. O governo sabe quais são os lugares. Né? Então, nós temos que ter essas 4 coisas e entender que aí sempre há uma saída, né? A pessoa, apesar de ser uma pessoa solitária, de ter uma solidão extrema, ela tem um sentimento muito grande de ambivalência. O que é isso? Ela está entre terminar a vida, mas ela está com o seu instinto de conservação. Todos nós temos um instinto de conservação muito grande. Não é? A gente lembra lá da centelha divina que Deus nos deu, e nós queremos preservar a vida. Quando a gente sofre algum tipo de agressão, a gente fica muito mal. Então, essa pessoa, ela é sempre uma pessoa em dúvida. E é aí que nós vamos atuar, né? Porque ninguém está, assim, exatamente certo. Muitas pessoas sempre estão ali com uma dúvida aberta. E então, o que mais que a gente pode falar disso, né? Uma coisa muito importante. Existem certos grupos que a taxa de suicídio ela é bem alta e está muito relacionada, que são os transtornos mentais.
Então, aí tem depressão, esquizofrenia, transtornos de personalidade, ansiedade, o borderline, que é aquele esgotamento. Então, quando a gente tem algum sinal desses transtornos mentais, precisamos nos tratar, precisamos procurar psicólogo, psiquiatra, médico, né? Então a pessoa fala, mas não tenho recursos, ela pode ir no CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial da Prefeitura, vai na unidade de saúde, mas é muito importante olhar para a sua saúde mental, é extremamente importante. Porque as pessoas, via de regra, não chegam assim de um dia para o outro que a pessoa faz um ato desses. A pessoa carrega um histórico, né? Então, é muito importante a gente ver quando é que está começando uma depressão, né? Quando é que está começando uma ansiedade. Vamos tratar logo, para que isso não aumente. E aí tem muito preconceito ainda. Diz que de cada 10 pessoas que têm transtorno mental, só 4 ou 5 procuram ajuda. Gente, como que sai disso, né? E aí eu trouxe para vocês até a definição do que é saúde mental. A gente ouviu tanto agora falar, eu coloquei até o símbolo olímpico da Simone Biles, que tinha todo o treinamento para fazer ali a ginástica e chegou na hora H, falou que não ia mais competir, que ia cuidar da sua saúde mental. Imaginem, né? A pressão psicológica daquela atleta. E ela treinou vários anos para isso, e ela chegou, vamos dizer, no ápice, né? Onde todo mundo esperava muita coisa dela, muitas medalhas, e ela pega e fala, eu vou me tratar. Na verdade, eu acho que isso foi um exemplo maravilhoso para todos nós, né? Porque ela chegou no limite dela, não conseguia e falou, peraí, eu vou me cuidar. Então fica aqui um alerta, né? De novo, o sinal amarelo, né? Vamos olhar. Gente, a gente não pode ter preconceito, a gente não pode julgar, nós precisamos simplesmente olhar para o nosso bem-estar físico e mental. Então, o que é, afinal, essa saúde mental? É um estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de perceber suas habilidades, sendo também capaz de lidar com o estresse normal da vida, além de conseguir trabalhar produtivamente e contribuir com a sua comunidade. Porque o que acontece quando essas doenças mentais, os transtornos, elas vão se tornando grandes, né? A gente deixa passar, e aí é mais ou menos igual lá uma gripe, né? Tem aquela gripe vem vindo, não é? A gente vai, continua trabalhando, não tá nem aí, né? Aí, de repente, tem um dia que, nossa, amanhece na cama. Isso é normal? Não, né? Por que de repente a gente não deu uma paradinha um pouco antes? É a mesma coisa, eu ouvi também isso de um psiquiatra, que foi muito bacana, quando ele comparou, quando ele foi falar de suicídio, a pessoa ela tem uma febre de 39 graus. Aí a gente chega e fala assim, nossa, mas também com esse calor, né? Hoje deu o quê? 34? Gente, não, a nossa temperatura é normal, né? Não, 39 é febre, então precisa ver o que está acontecendo. E olha como a gente faz, né? Muitas vezes a gente vai barrigando e tá nem aí. Até o dia que não levanta mais, até o dia que realmente dá aquele bloqueio. Então, a saúde mental é extremamente importante. E aqui fica o maior alerta para vocês de se observarem. Observarem os familiares, os que estão próximos e todos aqueles que nós amamos, né? E nós mesmos. Então, atenção aos sinais. Quais são esses sinais que a gente tem que estar bem atento? E aqui não é só para suicídio não, viu, gente? É para transtorno mental, grande parte deles, né? Então, mudanças de comportamento. Quais mudanças, né? Por exemplo, a pessoa, ela gostava muito de sair, né? Aí ela está bem mais restrita, ou ao contrário, ela perde interesse por coisas que ela gostava de fazer. Então, por exemplo, ela tocava um violão, ela não quer mais tocar, né? Eu estou dando exemplos bem genéricos. Aumenta ou perda de peso, dormir muito ou pouco. Então, a pessoa dormia muito pouco, ela passa só a querer dormir, fica o dia inteiro no quarto. Alterações de humor, muita tristeza, ou muito choro, aquele estado prolongado. Todos nós temos períodos tristes.
todos nós vivenciamos o luto, que deve ser chorado, deve ser vivido, mas existe um limite de tempo para isso. Via de regra, né? Se passa mais que um ano, vamos dar uma observada, até antes, né? Depende aí como que é. Se a pessoa está triste o tempo inteiro, há muito tempo, pode ser sinal, sim, de uma depressão. Né? Então, procurar um psicólogo, em determinados casos, vai precisar, sim, tomar remédio, porque são coisas químicas no cérebro que vão ajudar, fazer terapia, né? Muito bom. E aí, no caso mais específico do suicídio, ela fala mesmo, né? Então, ela expressa nas redes sociais, através de cartas, tal. E os jovens observar machucados, né? E observar, além de todas essas mudanças de comportamento. Porque o jovem, ele já tem uma mudança de corpo, uma pressão da sociedade por entrar na faculdade, por conseguir um emprego, por se manter, não aceita, às vezes, a família não aceita a sua opção sexual. Então, tem várias coisas aí que ele está passando uma fase muito delicada. E aí, por isso, né, a gente tem que o suicídio hoje é a terceira maior causa de morte entre 15 a 29 anos. Só perde para acidente de trânsito e homicídio. Que esse dado é estarrecedor, né? O que está acontecendo com os nossos jovens, né? Então, esses números, gente, eles mostram para a gente o que está acontecendo com a nossa sociedade. A gente tem que ir além dos números e dar uma olhada, né? Sempre com esse olhar crítico mesmo e como a gente pode ajudar. Automutilação, né? Que é quando o jovem se corta e não é para chamar atenção, porque muitas vezes ele acaba escondendo, ele usa moletom comprido quando está verão, ele esconde, né, com calças compridas. Então, não é que o jovem que está se automutilando, ele vai se matar muitas vezes, não acontece isso, mas é sinal de um transtorno mental, que precisa ser cuidado, tratado, né? E aí a gente tem mesmo que procurar, né, médico, tem que levar o jovem, tem que olhar o que o jovem está fazendo, né? Não podemos não participar. E aí, como que é a prevenção, né? Os jovens precisam desenvolver habilidades emocionais para lidar com as dificuldades do mundo, já que é impossível poupá-los de problemas e dores. Né? Então, aí entra toda uma parte emocional, de cuidado da família, cuidado dos pais, né? Porque muitas vezes ele sofre ou bullying, ou cyberbullying, ou problemas, ou ele tem acesso irrestrito à internet, a sites horrorosos que incitam coisas ruins, né? Quantas vezes a gente já viu aquelas brincadeiras? Só lembrando que é crime, né? Se vocês verem algum site incitando a pessoa a tirar a vida, denunciem, da cadeia isso. Né, de 2 a 6 meses a 2 anos, dependendo lá do que acontecer com a pessoa, mas denunciem, é para denunciar, né? Então, nós precisamos olhar esse jovem, né, e acolhê-lo, e dar muito amor para ele, né? E aí, como é que a gente ajuda? Porque adianta você pegar a pessoa e falar palavras assim, né? Ah, isso é besteira, mas você tem tudo. O que falta na tua vida? Né? E muitas vezes são diálogos muito comuns entre famílias, entre pais e filhos, que a gente ouve, né? Que os pais não conseguem ali entrar para ajudar o jovem. E aí, uma das formas que os especialistas falam muito que precisamos fazer, isso para qualquer pessoa, um amigo nosso, até nos escutar, né? Essa escuta amorosa. E o que é essa escuta amorosa? Então, tenha um tempo de conversar, reserve um tempo só para falar com a pessoa. Coisa que é uma raridade, né? Porque hoje em dia você está falando com alguém, a pessoa está no celular, não está nem te ouvindo, está respondendo no WhatsApp, ou ela está te ouvindo, mas você fala uma coisa. Ah, eu tô com depressão, não tô bem. Não, mas eu tô aqui com uma dor no estômago, que você não tem ideia, não é? A pessoa já sempre está pronta para te responder, e muitas vezes comparando com o que ela tem, muitas vezes formatando na cabeça dela os conceitos dela, que não são os mesmos da outra pessoa, porque as pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, têm opiniões diferentes que devem sim ser respeitadas. Então, por que muitas vezes os pais não entram nesse mundo jovem? Ou porque
falam que gerações não se conversam, porque falta um pouco dessa escuta amorosa, do ouvir mesmo, sem julgar. Então, não fale, não sabe o que falar? Ah, mas pelo amor de Deus, a pessoa está pensando em se matar, eu vou falar o quê para a pessoa? Eu já ouvi isso várias vezes. Como é que eu vou ali tocar o dedo na ferida? Né? Vocês vão ver que tem até um roteirinho aqui de como, né? Gente, vamos conversar. Porque, assim, se a pessoa fala, ela coloca para fora tudo que está ali, às vezes, no subconsciente. Então, ela vai colocando o que ela está sentindo. Se ela realmente acha que você está prestando atenção, né? Ou, ao contrário, tá? Eu tô falando aqui também que se a gente está com algum problema, vamos encontrar alguém para falar. Seja um amigo, seja ligando para o CVV 188, seja aqui atendimento fraterno, né? Que é ótimo. Vamos desabafar. Porque alguém vai nos ouvir com essa escuta amorosa. Então, né, a gente precisa ter tempo para a pessoa, ouvir, não julgar, deixar a pessoa falar dos seus problemas. E sem ficar falando, ah, mas isso também aconteceu comigo, ah, isso vai passar, ah, amanhã é outro dia. Não, não é isso que a pessoa quer ouvir. Né? A pessoa simplesmente ela não quer ser julgada, ela quer... O que a gente pode falar? Eu te compreendo, eu estou entendendo a sua dor, eu estou aqui para o que você precisar. E aí fica monitorando, ó, coloquei até esse negocinho aí, bem WhatsApp, bem dia a dia, né? Ó, amo você, amiga, fica bem, estou aqui para o que precisar, você é forte, acredito em você, saudades do seu abraço. Fica ali monitorando a pessoa. Se é um caso grave mesmo, perguntamos. Você já pensou em se matar? Nossa, mas eu vou perguntar isso, vai dar ideia para a pessoa. Não, não vai dar ideia. Diz que tem pesquisas comprovando que não dá ideia. Ela precisa falar. E se ela falar, já pensei. Você pergunta como, quando. Se ela tiver um plano, essa pessoa é aconselhável não ficar mais sozinha. Então, nós temos que realmente restringir tudo que é acesso a meios e ficar com ela 24 horas por dia. Então, convida para ficar na sua casa. Se você não conseguir, tenta arrumar alguma pessoa próxima a ela para ela ficar junto. Se não conseguir, chama o SAMU, faça alguma coisa, porque aí está um risco muito grande, né? E aí nós precisamos encaminhar sempre para um profissional de saúde e tirar essas caraminholas da cabeça da gente, né, que tem preconceito de procurar psiquiatra, de procurar psicólogo, porque são coisas que várias pessoas estão passando e estão aumentando muito, né? Esses transtornos que já eram grandes, aumentaram também na pandemia. Então, aí fica, né, como que nós ajudamos as pessoas, né? Para a gente tirar todos esses tabus, todos esses medos de como abordar. Eu ouvi um simpósio, na verdade, do CVV. O CVV, YouTube do CVV, site do CVV, tem muito material de como ajudar, de onde procurar ajuda. E tem esse doutor Fernando Fernandes, ele foi nesse simpósio, né? Isso desse ano agora, acho que foi em agosto, que ele falava o seguinte, né? Então, não existe resiliência sem saúde mental. O que é resiliência? É um conceito da física, né? Que é um material, quando sofre ali uma deformação, uma pancada, que ele volta para o seu estado normal. Então, vamos imaginar a gente no nosso mental. Qual que é o nosso ideal, né? Vivermos ali na paz, no amor, tá tudo bem na nossa vida, mas acontecem as adversidades. Vamos dizer que a gente dá uma titubeada, né? Então, veio ali uma adversidade, nós saímos completamente do nosso eixo. E muitas vezes a gente tem uma visão meio deturpada da realidade. Porque para nós até o problema é um problema muito grande, fica maior ainda algumas vezes, né? A gente não consegue ali lidar com aquilo. Se nós estivermos com a saúde mental já abalada, o tempo que a gente vai demorar, ou talvez nem consiga lidar com aquilo, o tempo vai ser muito maior. Então, vamos supor, uma pessoa em condições normais, né? Vamos dizer, sem aquela febre de 39, ela vai voltar rapidamente para o seu eixo, porque todos nós passamos os nossos problemas, né? Não é que o mundo vai acabar os problemas para sermos felizes, não. Nós precisamos mudar a forma que encaramos nossos problemas
para encontrarmos a nossa felicidade e para voltar ao eixo rapidinho. Então, desviou um pouquinho. Nossa, fiquei muito nervosa, fiquei muito brava, ou fiquei muito triste. Mas passou, né? A pessoa volta para o seu eixo normal. Então, esse é um conceito de resiliência. Nós precisamos voltar à nossa normalidade. E quando estamos abalados, sem saúde mental? Ele fala, né, o doutor, que não existe resiliência. Aí a gente se abala mesmo. E aí, ladeira abaixo, né? Então, como é que faz para, né, não cair tanto assim? Para já acontecer alguma coisa, vamos tratar, vamos nos observar, para não deixar aquilo ficar gigantesco. Então, expresse sempre suas emoções positivas. Essa é uma das técnicas, né? Porque nós adoramos o que é negativo, né? Então, no nosso dia, pode ter acontecido várias coisas legais, mas uma que aconteceu ruim, a gente só vai falar daquela, só vai contar aquela para os amigos, para a família, né? A gente é muito assim. Então, observar sempre pensamentos. Viu que já está caindo a frequência? Ficou na frequência baixa? Faz uma oração, faz uma prece, eleva seus pensamentos, agradece, pensa no que aconteceu no dia de positivo. Tudo bem, aconteceu uma coisa negativa, mas 9 foram positivas. Então, vamos valorizar essas 9 positivas. Fortaleça seus vínculos. Né? Que vínculos? Amigos, família, né? Não viemos aqui para ficarmos sozinhos. Quanto é bom conversar com alguém. Né? Isso a gente viu que até na pandemia a gente achou meios, né? Era WhatsApp, era telefone, era vídeo. Você vê, as pessoas foram poucas as que ficaram realmente muito sozinhas, né? E agora também, né, passando, a gente está aqui de novo, alguns ainda estão em casa, a gente está tomando os nossos cuidados, mas daqui a pouco as coisas tendem a voltar mais para o normal. E o importante é fortalecer esses vínculos, mesmo não estando fisicamente junto, mas tem um telefone, dá para conversar, né? Então, é a importância de não estarmos sozinhos e termos alguém com quem confiar. E encontrar sempre um propósito no sofrimento. Sempre é legal a gente ter uma ideia assim, puxa, mas passei por uma situação tão difícil, o que será que essa situação me trouxe de bom? Ficamos mais fortes? Muitas vezes ficamos. Por quê? Adquirimos habilidades nossas, né, que não achávamos que nem tínhamos e conseguimos passar por aquela situação. Puxa, que bacana, né? Então, sempre a dor, ela traz também muito crescimento. Traz algo de bom. E é aí que a gente precisa olhar o processo e pegar as coisas boas, pegar o aprendizado que a dor tem. Né? Então, essas são as falas da resiliência. A visão espírita. Acho que os espíritas, eles têm, digamos assim, uma certa... Talvez seja fácil falar disso aqui para quem é espírita, né? Porque, teoricamente, quando a gente fala, né, em resiliência, em ressignificar o sofrimento, a gente tem essa ideia muito espírita que estamos aqui para evoluir, né? Então, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas tudo que a gente passa como fala Leon Denis, né? A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Tudo que a gente passa tem um lado bom e vem nos trazer um aprendizado. Então, isso faz muito parte da doutrina espírita, de ter esse olhar para a vida. Estamos aqui para fazer a nossa evolução. Se a gente fica errando, repetindo as provas, não é que a gente regride, mas ficamos ali no mesmo ponto, no mesmo lugar, e não avançamos, não progredimos. Então, por isso que muitas vezes é nos dado um chacoalhão aí na vida, uma determinada dor, né? Para que a gente possa mudar de patamar, vamos crescer com isso. Vamos olhar a vida de uma determinada outra forma, né? Então, é um conceito muito teórico para os espíritas, mas não diria que é fácil de praticar, né? Muita gente sabe de cor e salteado, fala da reforma íntima, mas não fazemos, né? Então, eu fico puxão de orelha aqui para todos nós não cairmos nessas armadilhas, né? E achar que a vida está muito dura. E outros conceitos que, quando a gente fala de suicídio, eu até acho que muitas vezes o espírito ele é um pouco preconceituoso com os espíritos
que se suicidam, né? Eu acho que a gente precisa desmistificar isso também. Por quê? Porque todo espírito está numa escala evolutiva. Então, alguém que fez um ato deste, pela doutrina espírita, como não existe penas eternas, né, o céu e o inferno de Allan Kardec, quem quiser saber mais sobre isso, que não existe penas eternas no espiritismo, leia lá. Então, ele vai falar que sempre nós vamos ter uma nova chance, que mesmo os suicidas vão ser resgatados. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, é um dos principais coordenadoras de trabalhos que resgatam espíritos do Vale dos Suicidas. Né? Nós temos aí Judas na história, que se suicidou, que foi resgatado depois de vários anos, né? Muitos anos, mas que hoje trabalha junto com Jesus na organização planetária. Então, assim, todos vão ser, né, se arrependerem, vão ser resgatados. Então, o que nós temos que fazer é orar por esses espíritos, né, e tirar também o nosso preconceito. A gente tem uma parte da prevenção do suicídio que ela se chama pós-venção, que até eu já dei, né, Fê, umas palestras aqui, né, que é quando nós tivemos um ente querido que se matou. E aí, como é que fica aquela família, né? Vocês imaginam que um luto já é difícil, não é? Extremamente difícil. Imagina um luto de alguém que se suicidou. Que existe um tabu imenso, que a pessoa tem vergonha, que a pessoa se sente culpada porque não evitou, porque não viu sinais, ou porque sei lá o quê. Né? Então, como é que é isso? Então, a gente precisa também acolher essas pessoas. Né? Diz que um suicídio ele impacta 20 pessoas no mínimo. Tem a pessoa que socorre, a pessoa que vê, tem o motorista do metrô, tem o cara do condomínio, o zelador do condomínio. Então, vejam, né? É uma rede inteira. Quando acontece numa escola, a escola inteira é impactada. E aí, o engraçado é que muitas vezes as escolas, elas não permitem palestras de prevenção, né? Algumas permitem, outras não, né? Por que a gente não leva esse tipo de palestra nas escolas? Por que não fala sobre isso numa abordagem? Até tirando a parte religiosa, ok? Aqui a gente pode falar de religião, porque estamos numa casa espírita, mas eu já dei palestra em escola, já dei palestra em empresa, dá para tirar todo o viés da religião e informar as pessoas. Informar o quê? Né? Quais são os sinais a se observar, a procurar ajuda, a procurar psicólogo, falar com um professor, falar com alguém querido. Então, vejam a importância, né? E aí, quando acontece uma coisa assim numa escola, aí eles correm atrás das equipes de pós-venção, né? Que são também os psicólogos, os que vão lá ajudar. A gente tem, por exemplo, o Vitaleri, que faz esse trabalho de uma forma excepcional, com uma equipe, né, que cuida dessas pessoas, né, dos sobreviventes que eles chamam, né, de quem fica. Então, assim, a gente precisa tirar todos os nossos julgamentos e lembrar que nós estamos aqui para ajudar o nosso próximo, amar ao próximo como a si mesmo, né, e se formos nós que estamos passando esses problemas, vamos liberar todos os nossos preconceitos de procurar ajuda. Então, se precisar de ajuda, peça. É um dos lemas da campanha. Né? E o que é esse suicídio indireto? Então, isso foi muito bem exposto lá no nosso lar, o André Luiz, né, que, na verdade, ele passa para o mundo espiritual, e aí chamou ele de suicida. Mas como assim? Eu não me matei? Ah, mas você usou fumo, você bebia, você ia, de certa forma, prejudicando o seu corpo, né? Então, também olhar muito bem o que nós estamos fazendo com esse santuário sagrado, esse vaso que nos foi dado aqui nesta encarnação, cuidar muito bem do nosso corpo, dos pensamentos, né, que também são meios, né, no final, a nossa saúde mental. Fala um pouquinho do CVV, Centro de Valorização da Vida. É um trabalho lindo que começou aqui no Brasil em 1962. É uma ONG, foi uma das primeiras ONGs, né, sem fins lucrativos. Eles, na verdade, eles nem fazem propaganda, né, mas quem quiser ir lá no site deles, tem ali o canal bancário para doar. E como é que funciona, né? Então, é o telefone 188
você pode ligar 24 horas por dia e falar com uma pessoa. Ou tem, hoje em dia, mensagem. Então, principalmente os jovens gostam muito de ficar teclando, não querem falar com a pessoa. Também, se vocês souberem de jovens, vamos divulgar esse grandioso serviço, né? Então, hoje conta com 120 postos de atendimento. Hoje o atendimento está sendo feito muito mais de uma maneira por chat ou por voz. São 4 mil voluntários e foram 3 milhões de atendimentos por ano. Quando eu comecei a dar essas palestras em 2015, não era nem 1 milhão. Olha como aumentou, né? Olha que maravilha. E são pessoas que fazem a escuta amorosa. Elas não julgam, você pode falar de tudo, elas vão ouvir, né? E a história de CVV, eu gosto sempre de contar isso porque me emociona, né? Ela foi inspirada nos Samaritans da Inglaterra, e lá em, acho que 1800, existia ele chamava Chá de Varran, que era uma espécie de um padre, né? Vamos dizer assim, naquela sociedade. E aí uma garota de 14 anos se suicidou. E ele ficou muito tocado. E aí ele fez ali o velório, a cerimônia, e no dia seguinte ele falou: eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas. Ele postou num jornal, né? Imagina, hoje em dia, né? A gente nem lê mais jornal, né? Mas naquela época, imagina. Ele postou um anúncio: estou disponível para quem quiser falar de coisas sérias. Só. Diz que no dia seguinte apareceu uma fila com umas 50 pessoas querendo falar com ele. Aí ele viu o quanto as pessoas precisavam ser ouvidas, né? Esse foi um dos princípios básicos do CVV que inspirou, né? E aí, o que ele fez? Não dava para atender 50 pessoas. Aí ele falou, ele tinha alguns voluntários, as pessoas ali da igreja, e falou: vão lá e fala para a pessoa voltar amanhã, pega o nome, sei lá, dá uma atenção, né? E aí só nesse dar uma atenção, de dar uma conversinha, as pessoas no outro dia algumas nem voltaram, porque já se sentiram ouvidas, né? Então esse foi um dos métodos que eles começaram. E aí aqui em São Paulo também uma outra história, que foi a Federação Espírita Edgar Armond, que começou o CVV nos seus grupos de estudo do Evangelho, do Aprendizes de Evangelho. Então, embora não tenha nenhuma religião, as pessoas são orientadas a não falarem sobre religião, não se fala sobre política, nada. Você aceita o outro como ele é. Você reconhece a pessoa exatamente na sua essência, você não julga, e você simplesmente ouve, né? Qual é a sua dor? Né? Então, tem várias histórias, né? Por exemplo, parece que chegou um cara uma vez, que aí ele ligou para lá muito bravo, né? E falou assim: escuta, eu ouvi que aqui que vocês convencem as pessoas a não se matar, mas que absurdo, como é que você faz isso? Então faz aí que eu quero ver. Super agressivo, né? Falando com os voluntários. Aí o voluntário responde com uma calma, com uma serenidade, que é toda a tônica, né, desses voluntários, para nunca se alterarem, para sempre terem uma voz calma. O voluntário respondeu assim: pois é, eu estou vendo que o senhor está um pouco alterado, né? O que foi que aconteceu? Vamos falar sobre isso? Né? Vamos falar o que está acontecendo? E aí a pessoa começa a falar. E aí a pessoa começa né? Como está aquela tensão, começa a esvaziar. Então é isso que a gente precisa ajudar os outros também, dessa maneira positiva, né? Ouvindo, sem julgar. E aqui um resumão de tudo que eu falei, mais ou menos, para a gente já ir para o encerramento. Então, o que nos ajuda, de fato, né? Fortalecer vínculos familiares, amizades, a importância de sabermos que estamos aqui e que sempre tem alguém que está ali para nos ouvir. Se você acha que não tem, liga para o CVV. Né? Tem um atendimento fraterno. Se você acha que não tem ninguém ao seu redor, família, amigo, procure alguém na sua rede. Né? Vamos procurar e vamos incentivar as outras pessoas a sempre falarem sobre o que dói. Né? Falar é a melhor solução. Alimentar alguma crença espiritual ou religiosa. Aqui eu já estou saindo das normas do CVV, estamos colocando normas de casa espírita, né? Porque nós estamos aqui e acreditamos em algo maior. Acreditamos em Deus,
acreditamos em sua bondade, em sua misericórdia, acreditamos que temos dentro de nós uma centelha divina linda, que nos impulsiona para o progresso. E acreditamos também que Deus nos fez com ferramentas inúmeras para conseguirmos transpor todos os obstáculos. Algumas vezes a gente não enxerga essas ferramentas, né? Mas está tudo guardadinho aqui. Né? Muitas vezes a gente precisa aí de uma ajudinha, de um remedinho, de um psicólogo, né? Para ver e conseguir olhar para dentro de nós. Está tudo aqui. Nós vamos sim conseguir passar por todos esses momentos. Cultivar o sentimento de utilidade social. O que é isso? Fazer um trabalho voluntário, se engajar. Não precisa nem falar, não tenho tempo de fazer. Tá, então ouve um amigo. Né? Hoje aprendemos aqui a escuta amorosa. Ouve um amigo, ouve um parente. Não vem com aquela história, né? Ela vem aquela tia que só chora, não sei o que e tal. Dá uma outra oportunidade. Fala com ela de um outro jeito. Ouve um pouquinho mais, né? Não julga. Vai lá, quem sabe, né? E quando a gente começa a ver que tem pessoas que têm tantas necessidades e que nós muitas vezes somos úteis, a gente esquece até das nossas necessidades por alguns momentos, né? Esse olhar caridoso muitas vezes se coloca no lugar do outro, empatia, né? O quanto é bom isso, o quanto é recompensador. Tinha um amigo meu espírita que trabalhava comigo, ele sempre falava um negócio que eu nunca mais esqueci, né? Tudo que você dá na horizontal, né? Então você está dando para o próximo, você está ajudando alguém, você recebe na vertical. Você recebe de Deus. Né? Então, sempre muito bom fazermos alguma coisa para o nosso próximo. Autoconhecimento de nossas emoções e reações. Quanto mais nos conhecermos, mais vamos saber quais são os nossos limites, onde precisamos melhorar, onde precisamos mudar. Né? Não vamos querer mudar o outro não vai mudar, gente, é difícil. Vamos olhar para a gente, né? Vamos nos mudar, tendo o nosso autoconhecimento. E aí coisas que são muito bacanas, né? Que são terapias antidepressivas, digamos assim, fazer alguma coisa que a gente gosta. Então, um curso novo, quem sabe aprender francês, sei lá, aprender a tocar flauta, né? Uma coisa que a gente sempre quis e acha que não tem tempo e não consegue encaixar, encaixa na sua vida. Ter hobbies, praticar esportes, música, arte, contato com a natureza, animais, né? E ali embaixo está ter um propósito de vida, né? De novo, né? Como é bacana a gente pensar e ter um propósito. E aí não precisa ser um propósito enorme, grande, que vai salvar o mundo, que vai fundar uma ONG. Não. Pode ser um propósito pequeno. Eu vou cuidar da planta que tem lá na minha casa. Eu sou responsável por ela. Qualquer propósito. Cada pessoa é única, é individual, a gente não tem que julgar ninguém. Se o propósito da pessoa é cuidar de uma planta, lindo, maravilhoso, ela está expressando ali o seu amor pelo mundo vegetal, né? Ela não está matando plantas, né? Como muitos fazem. Então, sempre arrumar, né? O que nos move, o que nos motiva, olhar para nós, o que nós gostamos de fazer. Às vezes a gente nem sabe mais. Mas se eu perguntar para vocês aqui, fala 5 coisas que vocês gostam de fazer. Né? Às vezes não sai, né? Logo de cara, né? Tem que pensar. Então, se enxerguem, né? Aqui fica a dica de um livro do André Trigueiro, que é maravilhoso, Viver é a Melhor Opção, que foi um dos primeiros que eu li quando eu comecei a estudar o suicídio. E ele traz muitos dados. Para quem se interessar pelo tema, existem outros sites, por exemplo, o Vitaleri, site do CVV, que é muito bom, tem muito material. E ouçam palestras, né? Palestras sobre saúde mental, tem várias no YouTube, de psiquiatras, de psicólogos. É sempre legal a gente estar ouvindo, né? Essas coisas. E o livro fala muitas das coisas que eu falei aqui. Né? Então, se precisar de ajuda, peça. Escolha e escuta e acolhe quem necessita. Nós temos que lembrar que temos sempre mecanismos de enfrentar situações. Ser flexível perante as mudanças da vida. Né? Muitas vezes a gente fica muito rígido e não é bom, né? Então vamos ver que tudo muda, né? Nós também precisamos mudar. O importante é sempre como nós respondemos às questões da vida.
e ressignificar o nosso sofrimento. Lembrar que nós estamos sempre aprendendo e evoluindo. Então, acho que essa foi a mensagem. Espero que a gente comece a olhar para esse tema com menos tabu, menos preconceito e, de fato, ajudar quem expressa que tem uma dor. Né? E aqui eu não estou falando só da dor das pessoas que falam que vão se matar, mas das pessoas que realmente estão muito tristes, que estão deprimidas, que têm problemas, que estão com transtornos mentais, porque isso tem cura. Então, o objetivo sempre estender a mão, dar os nossos ouvidos, abraçar, e se formos nós, vamos procurar ajuda, né? Falar é a melhor solução.